Uma viagem fabulosa pelo oeste americano, terra do sonho cinematográfico e de monumentos naturais lendários. Explore a beleza selvagem do Grand Canyon. Em Las Vegas, curtimos uma noite no cassino. Após cruzar a Sierra Nevada, descobrimos São Francisco e sua Baía das Maravilhas. Descendo a costa da Califórnia, primeiro encontramos Los Angeles. E depois visitamos a Disneyland. A viagem termina em San Diego, a metrópole mais nova dos Estados Unidos. Milhões de anos foram precisos para formar o árido Planalto do Arizona. Camadas de terra e rochas se acumularam ao longo do tempo e foram erodidas pelas águas dos mares que ciclicamente submergiam ou se retiravam de toda a região. Até que um belo dia, e estamos falando de 70 milhões de anos atrás, o rio Colorado começou a abrir uma passagem através das camadas rochosas. Assim começou a aventura do Grand Canyon. Passeios, chapéus, vastos céus, montanhas esculpidas. Aqui estão todos os ingredientes do Velho Oeste, como imaginamos no cinema. Com esta descida ao Grand Canyon, em lombo de mula, começa um roteiro espetacular pelas terras do Oeste americano. O percurso será o clássico da grande aventura, dos desertos do Sudoeste ao extremo da Califórnia. Veremos algumas das mais famosas maravilhas naturais do mundo e cidades modernas lendárias como Las Vegas, São Francisco e Los Angeles. No interior do profundíssimo Grand Canyon, as diferenças climáticas são extremamente perceptíveis. Lá, acham-se plantas e animais de quase todas as zonas climáticas dos Estados Unidos da América. Além disso, o Planalto Sul, ou seja, o South Rim, é coberto por coníferas e possui um clima temperado, enquanto o North Rim alcança 2.700 metros de altitude e tem invernos rigorosos e nevados. O Grand Canyon é um parque nacional desde 1919 e pode ser acessado de carro partindo de Phoenix ou de trem pela linha Santa Fe Railroad, que leva ao Grand Canyon Village. E aqui está, em toda a sua espetacularidade, a gigantesca fenda no Planalto, quase invisível de longe, exceto por vista aérea. São 1.600 metros de profundidade, 1 a 30 quilômetros de largura e 445 quilômetros de comprimento. Várias trilhas permitem descer até o fundo do cânion. O percurso é desafiador e exige no mínimo 10 horas. Na maioria dos casos, é aconselhável pernoitar no fundo do cânion para fazer a subida no dia seguinte sem riscos. No fundo do Grand Canyon, corre um dos maiores rios dos Estados Unidos, embora de cima pareça pouco mais que um riacho.
Sua vazão mudou consideravelmente após a construção, a jusante, da represa Hoover e do lago artificial Meade, cujas usinas hidrelétricas possibilitaram a criação de Las Vegas em meio ao deserto. O Parque do Grand Canyon fica perto de reservas indígenas. Por isso, é fácil encontrar algumas das imagens tradicionais associadas aos nativos americanos. Na rota, também haverá referências ao Velho Oeste, da carroça dos pioneiros à estrela do xerife. É preciso chegar a Las Vegas à noite para aproveitar plenamente sua total artificialidade. A Strip é a avenida central da cidade, ao longo da qual se concentram os cassinos e hotéis em uma concorrência acirrada para atrair o turista. Las Vegas foi criada nos anos 40 com dinheiro de origem duvidosa e logo se tornou o paraíso dos jogos de azar. Shows, luzes, cenários e promessas de diversão têm um único objetivo: incentivar o jogo e, assim, gerar um rio de dinheiro. Assim, nos Palácios do Prazer de Las Vegas, 24 horas por dia, é possível assistir a espetáculos excepcionais e almoçar com luxo por poucos dólares. A viagem continua para o oeste em direção à Califórnia. Nas estradas retas que cruzam desertos e montanhas, o horizonte parece ao alcance. O ar seco e límpido anula os diferentes planos visuais, tornando a paisagem ainda mais vasta, o que nos deixa eufóricos com essa sensação de liberdade. Nas rodovias, cruzamos constantemente com caminhões imensos e assustadores, que também já fazem parte da lenda americana inventada por Hollywood. Após o filme Encurralado de Spielberg, até um caminhoneiro inocente da Colômbia Britânica, Canadá, pode parecer ameaçador, mesmo com um sorriso. Vancouver, BC. Colômbia Britânica. Se o tempo for curto, um rápido voo nos levará de Las Vegas a São Francisco, no norte da Califórnia, e de lá desceremos confortavelmente de carro pela costa oeste. São Francisco nos recebe com a neblina, um dos elementos que tornam a cidade fascinante e imprevisível. Numa atmosfera meio Hitchcockiana, entramos na cidade atravessando uma das famosas pontes de São Francisco, a Ponte Golden Gate ou a Auckland Bay Bridge. São Francisco sempre foi lendária, talvez porque terremotos repetidos lhe dão uma aura de precariedade e mistério. A neblina a faz aparecer e desaparecer várias vezes ao dia, quase cancelando o ritmo das estações. Devido à construção da cidade em colinas íngremes, o transporte urbano era um problema difícil desde o século XIX. Um engenheiro inglês propôs a construção de linhas de cable car, ou seja, bondes de cremalheira sem propulsão própria e engatados a um cabo de aço para puxá-los nas subidas.
As inclinações que o cable car consegue superar chegam a 21%. Nas encostas da aristocrática Russian Hill, localiza-se a rua mais sinuosa do mundo, a Rua Lombard, cenário de diversas perseguições em filmes de Hollywood. E em Nob Hill, a Colina dos Snobs. Dois dos hotéis mais luxuosos de São Francisco, o Fairmont e o Mark Hopkins. E no novo Embarcadero Center está o fantástico Hyatt Regency Hotel. No norte da cidade, onde havia fábricas, docas e barcos de pesca, agora surgiram centros comerciais que usam inteligentemente edifícios antigos como atrações turísticas. Um desses locais é o Pier 39, um cais revitalizado e, tal como os vizinhos Fisherman's Wharf, Ghirardelli Square e The Cannery, é para compras turísticas. Para a pavimentação das docas, foram usadas tábuas de madeira recuperadas de navios antigos em demolição. Esses antigos complexos portuários fazem fronteira com a Marina, que abriga uma das mais espetaculares coleções de barcos de recreio do continente. O bairro de frente para a baía é dos mais agradáveis, com vistas grandiosas para a baía e as pontes. Além da marina, estende-se o presídio, uma área fortificada construída pelos espanhóis no final do século XVIII, que deu origem à atual cidade de São Francisco. Nos limites do presídio fica o invulgar Palácio de Belas Artes, erguido para uma exposição em 1915. Máscaras e esculturas em madeira, telhados em estilo pagode e luzes multicoloridas anunciam o distrito de Chinatown. Além de ser o centro da comunidade chinesa de São Francisco, este local é também uma atração turística de primeiríssima categoria. Aqui, ao lado de ambientes autênticos, encontram-se as simulações chinesas de aspectos comuns da vida americana. Mas tudo isso é compensado por uma atmosfera de festa e descontração. Os chineses, que chegaram no século XIX para as ferrovias, hoje são cerca de 140 mil, quase um quinto de São Francisco. A principal área de vida noturna de São Francisco fica em North Beach, ao redor da Columbus Avenue e da Broadway, em pleno bairro italiano. Nos anos 60, este bairro ganhou fama de devassidão por tolerar shows de nudez, que hoje parecem menos chocantes do que antes. O grande espírito de tolerância de São Francisco a tornou o lugar preferido para a experimentação literária e artística nos anos 50. Foi justamente neste bairro de North Beach que se desenvolveu o movimento beatnik, que depois fascinaria uma geração inteira. A livraria City Lights era o lendário epicentro desse grupo de intelectuais, entre eles Jack Kerouac, autor do famoso On the Road, e o poeta Allen Ginsberg. Nestas ruas, entre um cappuccino e vinho californiano, nasceu o movimento contra a sociedade americana,
que culminou na revolta estudantil na Universidade de Berkeley e, com ela, na ideologia hippie, que atingiu o seu auge no verão do amor de 1967. As casas mais pitorescas de São Francisco são as que sobreviveram ao incêndio de 1906, cheias de cúpulas, frontões e ornamentos pastel pré-fabricados. São Francisco possui uma City Hall muito elegante, coroada por uma cúpula que é mais alta que a do Capitólio em Washington. A cidade, assim como Nova York e Los Angeles, sempre foi protagonista dos mitos americanos, no cinema, nos costumes e na literatura moderna. Aqui foram inventados os jeans Levi's e Amedeo Giannini, ítalo-americano, fundou o Bank of America, o maior banco privado do mundo, que primeiro previu o sucesso de Hollywood. E até mesmo o maior símbolo da cidade, a ponte Golden Gate, que tem apenas cerca de 60 anos, parece ter existido desde sempre. 500 quilômetros ao sul, Los Angeles nos apresenta uma Califórnia completamente diferente. Nesta cidade, onde as autoestradas são as coordenadas, produz-se o que há de mais procurado globalmente: o filme. Nos Universal Studios em Hollywood, os visitantes são apresentados aos truques, às cenas de ação, aos cenários falsos e se tornam parte da grande ilusão que é a produção cinematográfica e televisiva. A representação incessante do efêmero é uma grande indústria em Los Angeles, com centenas de milhares de empregos. As narrativas de Hollywood são de fácil compreensão e sempre contêm mensagens positivas. Talvez porque o cinema americano nasceu das experiências de imigrantes judeus pobres que conheciam os sonhos inalcançáveis do público. Na Hollywood Boulevard, estrelas são imortalizadas com estrelas de bronze ou impressões dos pés. Dizem que nos anos 30, uma atriz famosa pisou acidentalmente no cimento fresco do pátio do Grauman's Chinese Theatre. O proprietário do cinema, onde frequentemente aconteciam as cerimônias do Oscar, solicitou à atriz que assinasse ao lado da impressão, iniciando assim uma tradição. Beverly Hills é o sinal concreto de sucesso no mundo do espetáculo, e suas mansões suntuosas são protegidas contra intrusos por barreiras de vegetação e seguranças. A Rodeo Drive é a rua principal deste mundo privilegiado. A rua, com as lojas mais famosas, é um concentrado de luxo e exclusividade. A Rodeo Drive, como todo o bairro, é feita de sonhos. Não é à toa que o filme Pretty Woman, uma versão contemporânea do conto da Cinderela, foi filmado aqui.
Atualmente, os filmes e a televisão são produzidos não só nos estúdios espalhados pela área metropolitana, mas também nas ruas. Por mais fascinante que possa parecer, o cinema continua sendo uma atividade econômica e a cidade se ajusta às suas exigências, cobrando valores consideráveis pelo uso de suas vias. Los Angeles é cada vez mais uma expressão geográfica. A cidade propriamente dita foi engolida por uma vasta área urbanizada de 1.200 quilômetros quadrados, com um diâmetro de cerca de 200 quilômetros. No centro de Los Angeles, surgiram dezenas de arranha-céus nos últimos anos que rivalizam com os de Nova York ou Chicago, embora o conjunto não seja tão espetacular pela falta de alinhamento ao longo da água, que caracteriza as outras duas metrópoles americanas. Alguns desses edifícios são grandes hotéis para hospedar os 13 milhões de turistas anuais que chegam de todo o mundo, atraídos pelo clima ameno e pelo mito da cidade-fábrica de entretenimento. Uma nova forma de expressão artística se espalhou pela área metropolitana, os murais, que cobrem milhares de metros quadrados de paredes no centro da cidade, na Hollywood Boulevard e em Santa Mônica. O hiperrealismo deles complementa a fragmentação de uma metrópole tão dispersa. Murais são a última tentativa de dar permanência, mesmo que fictícia, a sonhos que passam velozes como em uma tela. É especialmente nas praias de Venice, uma área residencial à beira-mar, que os mitos californianos mostram seu lado cômico, exagerado e infantil. No entanto, o espetáculo dos jovens leões do surf, do jogging, do skate, da aeróbica e de tantos outros desportos já exportados para todo o mundo é eletrizante e contagiante. Nestas praias, o triunfo do corpo parece mais aceitável do que em qualquer outro lugar. A extensa costa da Grande Los Angeles é o quintal, o espaço de lazer para seus moradores. Não há chamado mais irresistível do que esta terra quente, verde, rica, onde os mitos da juventude, da beleza e da saúde são cultivados como religiões. Os bairros residenciais sucedem-se ao longo dos esporões rochosos e das amplas praias, inundados por uma luz que lembra a do Mediterrâneo. Nas colinas de Hollywood, desdobram-se o Hollywood Bowl,
um anfiteatro para concertos que pode acomodar até 30 mil espectadores, e o Dodger Stadium, um dos 2 grandes estádios de beisebol de Los Angeles. Em Los Angeles, passa-se com facilidade do mundo real para o da fantasia. Até a Disneyland, com sua organização e tecnologia impecável, parece uma extensão da vida cotidiana. Uma média de 50 mil pessoas visita a Disneyland todos os dias, e seu sucesso não diminui com o passar dos anos. Como o grande parque de diversões fica em Anaheim, a algumas dezenas de quilômetros do centro, muitos preferem pernoitar no fabuloso Sheraton, que já antecipa a atmosfera da Disneyland. Em Long Beach, ao lado da cúpula branca que abriga o Spruce Goose, o maior avião já construído, está atracado o Queen Mary, que foi o maior transatlântico de luxo do mundo, hoje transformado em um hotel monumental. Outro breve voo nos leva a San Diego, a última parada da nossa viagem pela Califórnia. San Diego, com 2,5 milhões de habitantes, é a terceira maior metrópole da Califórnia, base naval primária no Pacífico e polo turístico. O centro da cidade teve um desenvolvimento dinâmico e, como nas grandes cidades americanas, oferece arranha-céus imponentes de aço e vidro. Mas, em comparação com outras metrópoles, San Diego possui uma vantagem adicional: um clima suave e seco que a torna bastante desejável como local de moradia. No meio dessas colinas onduladas fica um dos mais belos zoológicos americanos, o Parque de Animais Selvagens de San Diego, onde os animais vivem livremente em um vasto território à sua disposição. Aqui, os visitantes estão enjaulados, ao menos metaforicamente, enquanto os animais pastam e vagueiam livremente em seu habitat ideal. Os visitantes, na verdade, passeiam pelo parque a bordo de um trem monotrilho, permitindo admirar os animais de cima sem os incomodar.
presença do oceano e o clima agradável tornam os esportes aquáticos populares, especialmente vela e surf. Em 1995, San Diego sediou a Copa América de Vela, o troféu mais cobiçado da competição mais prestigiada do mundo. O nome do troféu é o da embarcação americana que venceu a primeira regata em 1851, na Inglaterra, diante da Rainha Vitória. O San Diego Yacht Club, o anfitrião, fica numa pequena enseada, protegida pela Shelter Island, na Baía de San Diego. San Diego, com seus 83 campos de golfe utilizados durante todo o ano, é a reconhecida capital do golfe do EUA. As praias, que se estendem por 100 quilômetros na área metropolitana, permitem fácil acesso ao oceano de todos os bairros de San Diego. O mito do surf atrai os fãs do esporte, que se tornou lendário por filmes como Big Wednesday e Point Break, com resultados, como se pode ver, nem sempre empolgantes. A costa mais bela é a de La Jolla, um subúrbio exclusivo que lembra a Côte d'Azur pela riqueza das casas e vegetação opulenta. O SeaWorld, um parque aquático de 60 hectares, é a maior atração de San Diego. Lá, mais de 5.000 espécies aquáticas, como focas, pinguins, golfinhos e tubarões, se exibem em shows divertidos. A interação logo se torna um vínculo, uma relação entre baleia e treinador que palavras não descrevem.
Em San Diego, ainda se sente aquela onda de otimismo e fé inabalável no futuro que até pouco tempo atrás caracterizava o resto da Califórnia. Na praia e no Hotel Del Coronado, em San Diego, foram filmadas cenas de Quanto Mais Quente Melhor, incluindo a famosa de Marilyn Monroe correndo na areia sob a lua em busca de um destino feliz. A piada final e ácida do filme era o inesperado "Ninguém é perfeito". 40 anos depois, essa frase desinibida parece comentar com melancolia a Califórnia de hoje. Chegando ao fim de nossa jornada, a gente sente que está no extremo de um mundo. Mesmo nesta terra de experimentos, a sombra do limite se infiltrou. Este é o fim da jornada, o término ocidental do nosso mundo.